vocês começarem a demonstrar, depois a gente explica. Já areia não se move. Aí a hora que a gente volta do mesmo jeito. Então, isso, normalmente, quando a gente mistura areia e água, as moléculas dela se misturam, fazendo com que a areia fique molhada. Mas nesse caso aqui, a gente pegou um spray, espirrou hidráulico e um repelente na areia. Pega fazendo com que a areia e água, as moléculas de areia e água uma pedra fica molhada. Dando o resultado da areia seco, quando sai da água. É isso. Ó, estão vendo? Ela vai formar uma pedra e ela não molha. E a gente coloca nessas tampinhas para formar um formato de pastilha. A gente coloca álcool para quando a gente queimar, ele formar essas, entre aspas, uma perninha. Então ele forma uma perninha como se fosse uma serpente. Então ele começa a formar uma... Pode chegar mais perto, a gente pode olhar, isso não vai queimar vocês, se vocês quiserem. E ele começa a formar essa parte preta que vocês estão vendo, que no caso seria a serpente do pai. Agora, gente, pode vir mais pra cá, vem mais perto, gente. A água que congela em 1 segundo. Ó, aqui eu não vou conseguir fazer o processo com vocês porque a gente tem que esquentar a água primeiro, junto com acetato de potássio, pra depois a água esfriar e aí quando a gente jogar um pouquinho desse acetato sem ter aquecido, ele vai voltar a ser sólido de novo. Então quando a gente aquece, fica um pouquinho de acetato aqui embaixo. Vocês conseguem ver? Tá vendo? Aí quando a gente, depois que essa água esfria, que ela ainda tá quente, aí depois que essa água esfria, a gente joga um pouquinho de acetato nela e a água vai voltar, e o acetato vai voltar a ser sólido de novo. Então, ó, pode ver que se eu virar água, ele formou gelo, tá vendo? Tá vendo? É isso, tá bom? Você vai precisar de álcool, de corante opcional, água e sal. É isso que você vai fazer, você vai pegar a água, que aqui já está misturado. A água, vai jogar 1 colher de sal, vai pegar álcool, colocar meio copo de álcool e misturar com corante para ver melhor. Daí você vai pegar 3 colheres de água com sal, colocar num recipiente diferente, que é esse caso. E você vai fazer um gargarejo por 1 minuto. Eu já fiz. Aí você vai misturar 1 gotinha de detergente, qualquer detergente. Vai misturar aqui, mexer devagar para não formar muita espuma e vai misturar o álcool com corante aqui. Daí a gente tem que esperar uns 2 minutinhos para formar o DNA. Enquanto isso a gente passa para eles. Enquanto a gente espera o DNA se formar, a gente vem pra água que pega fogo. A água pega fogo, bem certo. Funciona a água, pega. Vou passar por ele. Depois disso, só acender. E a água pegou fogo. A água pegou fogo, não pegou, você viu, ele colocou. Na verdade é o seguinte, tá aqui o truque. Isso daqui é fluido de isqueiro, que é menos denso que a água. Então quando a gente adiciona a água no fluido de isqueiro, o fluido de isqueiro fica por cima da água, e aí a gente adiciona o fogo, e aí quem pega fogo na verdade é o fluido de isqueiro e a água está por baixo. Quando acabar o fluido de isqueiro, a água para. E eles não se misturam por conta de que um ser polar e o outro é polar. Eles não se misturam. Se eu fosse jogar álcool, eles iam se misturar e não ia acontecer o mesmo. É isso. Então, o DNA são essas coisinhas branquinhas aqui. Aqui a gente não tem condição de ficar esperando, então aqui.
Conforme passa o tempo, elas vão se estruturando e dá pra ver melhor. E a explicação para ficar pronto, a gente pôs umas fases para ficar pronto, porque o processo era muito longo. Aí ela fez gargarejo com água e sal e depois cuspiu e soltou algumas células da boca dela. O detergente foi feito para quebrar as células do DNA. Depois o álcool foi feito para poder separar a célula do DNA da água, assim deixando visível. Deixando ele bem estruturadinho. Agora, para fazer com o Bruno, nós vamos usar um camaleão químico. Então, gente, aqui a gente vai usar permanganato de potássio, água, açúcar e soda cáustica. Num becker com 300 ml de água, a gente dilui o permanganato na água. Em um outro becker com água, a gente diluiu 4 colheres de soda cáustica e 4 colheres de açúcar. Aí a gente pega essa solução diluída, joga nesse pote de vidro que tem 1 litro de água e mexe. Depois que mexe, a gente pega essa outra solução de permanganato diluída e joga para ver a mudança de cor da água. Conforme a gente vai mexendo, porque demora um pouco também, aos poucos essa água que está na coloração violeta, que é o permanganato de potássio, ela vai se tornando manganato, que ela fica na coloração azul e depois verde, e por último ela fica marrom, que ela se torna dióxido de manganês. Mas como o dióxido de manganês diluído, ele tem aspecto amarelo claro, então não fica tão visível o marrom. E tudo isso acontece porque o açúcar, na solução diluída com a soda cáustica, ele libera elétrons e o íon, que é o permanganato, ele pega esses elétrons que foram liberados. Vai ficar nesse aspecto mais preto e depois vai ficar mais marronzinho. Então, como a gente não tem tempo, demora uns 15 minutos para ele ficar pronto. Conforme ele vai se diluindo, a solução vai ficando mais marrom até chegar no amarelo. E o fundo vai ficar branco. É só isso aí. Faz uma função. Ô, Mai, compartilhador. Mas se for do bem. Gente, vocês têm que esse negócio não vai estourar. Pode abrir esse negócio aqui? Pode. Tem um lugar aí? Sério isso? Esse negócio atrapalha, mano. Mas atrapalha que ajuda. Solução de cores. A gente vai usar leite, corante, detergente e pasta de dente.
Aqui a gente colocou um pouco de leite e a gente vai pôr corante. Vocês podem ver que o leite e o corante não se dissolvem, não acontece nada. Mas na hora que a gente colocar o palito com o detergente, começa a se mexer. Ó. Tá vendo? Isso acontece por causa das moléculas que estão se contraindo. No interior, as moléculas estão se contraindo de todos os lados. E na superfície, as moléculas se contraem horizontalmente. E aí forma uma superfície, uma película. Quando a gente coloca o corante, eles não se dissolvem. Mas na hora que a gente coloca o detergente, ele rompe essa película, fazendo essa explosão de cores. É isso. Aqui só para madeira. Se a gente jogar um pouquinho de água, ó, a madeira ela vai absorver a água, viu? Ó, tá absorvendo. Aí agora aqui a gente usou uma vela e um fósforo e a gente encheu ela de folhinho. E o que acontece quando a gente joga água, ó, ela não absorve, ó. A água fica mexendo aqui. Porque ela tem uma camada. Podem pegar. Vai mexendo. Continua empurrando.